Histórias bizarras dos inscritos. Olá, Léo Augusto, me chamo Joana e tenho 11 anos. Vou te contar uma história que aconteceu comigo numa noite de sexta-feira 13. Era uma noite como outra qualquer. Eu tava indo dormir para o dia seguinte ir para a escola. Entretanto, acordei tarde da noite por volta de umas 2 horas da madrugada, com vontade de fazer xixi. Eu levantei da cama e fui pro banheiro. Eu fiz o que tinha que fazer lá e quando eu tava saindo do banheiro, apaguei a luz. Bem na hora que eu tava passando na porta, quando botei pé pra fora, eu senti uma mão atrás de mim, empurrando minha cabeça com muita força pra baixo. E foi nesse momento que a porta do banheiro se fechou absurdamente rápido. Fez mó barulhão. Quase que eu caí no chão com aquele empurrão. Não foi a porta que bateu na minha cabeça, porque ela não ultrapassa pro outro lado do portal. Não tinha como ser a porta, eu tenho certeza. Eu fiquei com muito medo. Olhei rápido para trás e não tinha ninguém por ali. Senti claramente que alguém ou alguma coisa, como uma mão, empurrou meu crânio para baixo e meio que para fora. Fiquei com medo de abrir a porta para verificar o interior do banheiro, mas por debaixo da porta pude perceber luz piscando lá dentro. Ficou dando tipo um defeito, ou sei lá o que. Deixei a luz do corredor acesa e deitei novamente. Entretanto, pude perceber que também começou a piscar do corredor. Agora toda vez que eu vou nos outros cômodos à noite, sempre acendo todas as luzes da minha casa. Não sei se isso resolve, mas me dá menos medo. Depois desse episódio, não aconteceu mais nada de anormal aqui. Vamos ver até a próxima sexta-feira 13, se vai acontecer algo esquisito assim. Olá, Léo, meu nome é Guilherme, sou inscrito do seu canal, tenho 13 anos e vou te contar uma história. Quando eu tinha 10, eu e meu pai estávamos nos preparando para ir para a escola. Ele sempre me leva, né? Fomos de moto e nesse dia tava mó engarrafamento na pista que sempre pegávamos. Então ele encontrou um atalho que levava até a minha escola. Só que quando passamos, havia um carro em movimento em nossa direção. Ele tava vindo muito rápido e parecia que ia bater de frente na gente, mano. Quando eu olhei, Léo, eu não tô brincando, mano. Não vi ninguém no carro, só vi o volante se mexendo sozinho. Meu pai desviou e quando eu percebi, o carro bateu com tudo em um poste de energia, que quase caiu. Fui para a escola nesse dia tremendo, mano. E quando eu voltei para casa, vi uma reportagem sobre um carro que bateu num poste. Era o mesmo do atalho que pegamos. Disseram que o dono do carro não foi encontrado e pela velocidade que estava, era difícil o motorista sobreviver àquele acidente. Eu queria saber como que o carro estava se movendo daquela forma, mano. A única conclusão que eu tive é que o espírito do cara lá pegou o carro para fazer o seu último test drive. Meu pai disse que não reparou se tinha motorista ou não, pois quando viu o carro vindo na contramão, ele jogou logo, né, mano, pro acostamento. Essa foi minha história, Léo. Ainda bem que não fomos pegos por esse carro aí, mano. Oi, Léo, meu nome é Jair e por um tempo eu fui parte da equipe de construção de um novo projeto comercial da cidade. Durante a escavação do local para as fundações, algo extraordinário aconteceu. Encontramos túneis subterrâneos escondidos. E não eram simples passagens naturais. Estavam repletos de baratas. No começo pensamos que era apenas um evento isolado, uma descoberta curiosa, mas à medida que continuávamos com a construção, eventos estranhos começaram a ocorrer. Ferramentas sumiam inexplicavelmente, ruídos estranhos ecoavam dos túneis e alguns trabalhadores relatavam ter vislumbrado baratas do tamanho colossal, perambulando no escuro. Aquilo mexeu com todos nós. Não fazia sentido encontrar baratas daquele tamanho e quantidade, tampouco em túneis tão bem elaborados. Conforme os dias se passaram, o ambiente na obra ficava carregado de tensão e apreensão. As baratas, inicialmente um mero incômodo, se tornaram um enigma.
Certo dia, enquanto trabalhava nos andaimes, avistei uma dessas baratas gigantes emergindo do túnel. Seus movimentos eram ágeis e inteligentes, como se estivessem nos observando, estudando cada um de nós. Era aterrorizante. À medida que as semanas se passavam, mais boatos surgiam sobre esses túneis misteriosos. Até que um dia, um dos trabalhadores tinha ido em uma parte mais afastada para buscar algo, e depois disso não apareceu. O supervisor achou que ele tinha desistido do trabalho e desertado, mas eu estava aqui o tempo todo, não o vi indo embora. Então algumas semanas se passaram e estávamos perto de armar as estruturas metálicas do edifício, até que por um acaso, enquanto eu andava pelo solo daquele lugar, acabei caindo num desses túneis. O chão desmoronou e eu fui parar numa câmara abaixo. Parecia ter uns 7 metros de distância de onde eu estava. Claro que isso era uma estimativa, pois estava muito escuro ali. Com a luz fraca da lanterna, iluminei e encontrei evidências perturbadoras de algo que não era normal. Restos humanos, roupas rasgadas e uma identificação parcial de um crachá. Reconheci imediatamente. Era o crachá do colega desaparecido. Me arrepiei todo nessa hora, cara, enquanto percebia o que aquilo significava. Ele não havia abandonado o trabalho. Algo terrível aconteceu ali naquelas profundezas. Por sorte, parece que não tinha nenhuma criatura ali naquele momento. Consegui voltar pelo mesmo caminho, utilizando minhas pernas contra as paredes para me elevar até lá. Alarmado, decidi alertar imediatamente o supervisor da obra. Expliquei o que encontrei lá embaixo, falei dessas baratas gigantes, os estranhos desaparecimentos e a certeza de que construir um prédio sobre aquele terreno com tantos túneis feitos por essas criaturas bizarras não era seguro. Foi um desafio convencer o supervisor a parar essa construção, afinal, era um projeto importante para a cidade. No entanto, com a evidência dos restos mortais do colega desaparecido, ele percebeu a gravidade da situação e as autoridades entraram em cena. Interromperam a obra imediatamente para iniciar uma investigação profunda sobre o caso. Precisavam buscar entender a verdade por trás daqueles túneis e das baratas assustadoras que apareciam por lá. Era um mistério que precisava ser desvendado antes que mais vidas fossem perdidas. Meses depois, eu acabei mudando de profissão e me mudei para outro estado, não sabendo mais do caso. Mas tenho certeza que aquelas criaturas não eram normais e elas não sairão facilmente daquele lugar. Olá, Léo, meu nome é Miguel, tenho 12 anos. Essa história não aconteceu comigo, mas sim com minha mãe. Antes de eu nascer e do meu irmão mais novo, minha mãe era uma menina chamada Gisele. Naquela época, ela morava em uma casa meio grande com minha tia, minha avó, meu avô. Um dia, minha mãe estava sentada no sofá assistindo TV, quando alguém bateu na porta da casa. Ela ficou esperando algum adulto vir e depois de um tempo, pararam de bater na porta. Ela continuou no sofá até que voltaram as batidas. Nenhum adulto vinha, pois já era tarde, eles deviam estar dormindo. Então ela se levantou para verificar quem estava chamando e ao observar pelo olho mágico, viu uma noiva toda de branco, batendo com violência. Ficou repetindo a frase: "Me deixa entrar! Me deixa entrar!" Minha mãe ficou espantada e as batidas continuaram, mano. Só murrão na porta. A voz era bem bizarra e de repente ela vê a mão atravessar o vidro. A mulher tentava alcançar a maçaneta para adentrar. Minha mãe correu até minha avó para avisar o que tinha rolado. Então os adultos foram averiguar o que estava acontecendo. Meu avô carregava um pedaço de pau e minha avó uma peixeira. Ao abrirem a porta, se depararam com absolutamente nada. Entretanto, viram as marcas de punho na porta e os cacos de vidro no chão. O portão que dava acesso à rua estava fechado. Como alguém teria entrado ali era um mistério.
Minha avó, irritada, mandou minha mãe dormir, pois já era tarde da noite. Dias depois desse ocorrido, minha tia começou a brincar com um amigo imaginário. Curiosa, minha mãe perguntou a ela com quem estava brincando, e a resposta foi a seguinte: com a noiva que vem aqui todas as noites. Ela é muito legal, mas me mandou fazer coisas estranhas e eu ainda tô pensando. Meus avós venderam aquela casa e ninguém da minha família materna pisou mais lá. Olá, Léo, meu nome é Matheus Pereira, tenho 27 anos. A gente decidiu viajar para o Japão numa dessas loucuras de querer conhecer lugares exóticos. Sempre fui fascinado pela cultura de lá. E a Sofia, bem, ela topava qualquer aventura. Acabamos indo parar numa área remota do Japão, onde havia essa floresta. Os locais chamavam-a de a floresta dos que tiram a vida. Eu, sendo cético, achei que era só uma lenda urbana, mas Sofia, ela tinha uma sensibilidade para essas coisas, né? Ignorando os avisos dos locais, acampamos por lá. Foi uma noite estranha. Ruídos bizarros aconteceram, sombras que pareciam se mover sozinhas, sensação constante de estar sendo observado. Mas sobrevivemos aquela noite e voltamos para a cidade na manhã seguinte. Aqui é onde as coisas ficam estranhas, Léo. Logo depois dessa noite na floresta, ela começou a mudar. No começo pensei que era apenas cansaço da viagem, mas eram mudanças além do normal. Comportamentos erráticos, olhares vazios, como se algo a consumisse por dentro. O pior foi quando olhei para ela num espelho e vi algo que não era a Sofia. Era um rosto distorcido maligno, parecia que tomava conta dela, uma presença sinistra refletida ali. Onde deveria estar o sorriso dela? Tentei falar sobre isso, mas se esquivava, dizendo que eu estava imaginando coisas. Fui pesquisar sobre a tal floresta e descobri histórias macabras, pessoas indo até lá e tirando a própria vida. Como se algo as influenciasse. Sofia estava sendo afetada por isso. Era óbvio para mim. Eu precisava salvá-la. Fui buscar ajuda, mas quando eu voltei para casa, tinha desaparecido. Não encontrei nenhuma pista, exceto por um bilhete estranho que dizia: "A floresta nos quer juntos". Agora estou aqui. Já fazem 5 anos que eu não tenho notícia dela. Fico tentando entender o que aconteceu naquela noite. Por onde ela está? A floresta parece ter nos escolhido como parte de seus segredos, pois ainda estou aqui, procurando-a por todos esses anos, na esperança de ficarmos juntos novamente. Olá, Léo, me chamo Gabriel, tenho 17 anos. Essa história que vou te contar aconteceu em 2022. Eu sou um cara bem medroso, sempre tive medo de assistir filmes de terror e coisas do tipo. Toda vez que algum primo ou amigo me mostrava algo assustador, como vídeo ou filme, eu não tirava aquilo da cabeça por semanas. Mas nesse ano eu não tinha visto nada do tipo ou presenciado qualquer coisa assustadora. Até esse dia. Era uma noite normal que nem as outras. Eu normalmente demoro uns 10 minutos para dormir, mas naquela noite não consegui pegar no sono direito. Sempre durmo de costas para a parede para que possa ver o resto do quarto, e também durmo com a porta fechada, para ninguém me incomodar enquanto durmo. Meu armário tem um tipo de prateleira no meio dele onde coloco algumas coisas. Quando eu estava quase pegando no sono, escutei um barulho, como se fosse uma bolinha de gude caindo dessa prateleira e quicando umas 3 vezes no chão. Como meu chão tem uma camada de madeira por cima, o som foi alto. Não deixei de notar que essa tal bolinha de gude estava caindo e indo em direção ao pé da minha cama. Tentei ignorar e voltar a dormir, mas 2 minutos depois, aconteceu a mesma coisa. O problema é que eu não tenho bolinhas de gude. Comecei a ficar quente pelo medo. Tentei me cobrir para me esconder de qualquer coisa bizarra, mas ficou ainda mais quente, né? Tomei coragem, tirei toda a coberta e parecia que eu tava pegando fogo. Passaram uns 3 minutos comigo ainda quente e quando eu pensei que tinha acabado, aconteceu pela 3ª vez.
quando então o calor se dissipou. E fiquei pensando, meu Deus, cara, não é possível que isso esteja acontecendo comigo. Será que o meu quarto tem algum fantasma? Minha cama de casal é daquelas de mola e ela só afunda quando eu me mexo. Mas fiquei parado por um bom tempo depois do último barulho, quando sinto do meu lado a cama afundando, como se tivesse alguém deitando do meu lado. Cara, nessa hora eu pulei da cama e fui pro quarto da minha mãe. Passei umas 2 semanas dormindo com ela, né, velho? Eu fiquei traumatizado. Hoje em dia eu ainda durmo no mesmo quarto, mas sempre com o ventilador ligado, pois se algo assustador acontecer, pelo menos eu não irei ouvir, cara. Léo, eu sou Davi. Esses dias, minha mãe compartilhou comigo uma história que mexeu comigo profundamente. Isso aconteceu lá em 2018, sabe? Quando estávamos numa viagem de Brasília até Cabo Frio. Naquela época, minha mãe estava envolvida com um cara complicado, com quem terminou pouco antes dessa viagem. Era possessivo e possivelmente perigoso. Durante a madrugada, estávamos numa situação cabulosa, sem encontrar um lugar para descansar. Foi então que, de repente, minha mãe avistou o tal ex-namorado louco, dirigindo em altíssima velocidade. Ela agiu rápido, pisando fundo no acelerador, e me pediu para desligar o fone e procurar algum posto no Google Maps. Encontramos um posto rapidamente, mas o cara passou direto, mano, olhando fixamente para minha mãe. Ela descreveu a cena como se ele estivesse exalando raiva, como espuma saindo da boca. Poucos dias depois recebeu a notícia de que ele havia sofrido um acidente fatal naquela noite. Minha mãe só compartilhou essa história comigo ontem. Naquele momento, acho que eu não percebi quão séria era essa situação aí, né? Pois estava concentrado ali jogando meu videogame com o fone no volume alto. Desde então, toda vez que eu viajo, fico em alerta, olhando constantemente, como se estivesse em vigilância. Creio que ele não tenha parado lá no posto para as câmeras não gravarem ele, né? Se ele viesse fazer alguma coisa, tirar satisfação com a minha mãe, os caras deveriam ajudar, né? Por isso eu acredito que ele tinha planos de esperar-nos a uns quilômetros à frente. Minha mãe foi esperta em fazer o retorno e voltarmos no sentido contrário que esse maluco foi. Foi um daqueles momentos que te fazem repensar muitas coisas. Salve Léo, sou o Arthur. No início de 2020, eu e meu irmão mudamos de escola e fomos para o SESI. Eu não gostava muito de lá, pois não tinha muitos amigos. Como eu estava no Fundamental 1, saí às 11h40 e meu irmão às 12h30. Era de costume, depois das minhas aulas, eu ficar brincando com os colegas que tinha arranjado lá. Então passava o tempo brincando de futebol, de esconde-esconde, etc. Naquele dia fui ao banheiro e após fazer minhas coisas, escutei uma risada, cara. Eu achei que era algum aluno zoando comigo, né? Por eu ser novato ali, estavam de sacanagem. Então eu dei uma descarga e quando eu tava lavando as mãos, vi uma menina passando por trás de mim, pelo reflexo do espelho. Decidi me virar para perguntar o que ela fazia no banheiro masculino. Tá perdida, maluca? Será que entrou por acidente? Mas ao me virar, não havia ninguém. A porta do box ao lado se mexia. Abaixei, né, pra ver se ela tava ali, né, possivelmente veria os pés dela. Vi apenas pegadas de água no chão. Mais uma vez escuto uma risada alta. Assustado saí correndo, mas escorreguei na hora de sair. O chão tava molhado. Acabei machucando o punho tentando me segurar na queda, mas consegui sair dali. Decidi contar que tinha visto um possível fantasma para os colegas. Comecei a explicar, mas fui interrompido. Perguntaram se era uma menina molhada. Detalhe que eu não havia mencionado que era uma garota. Confirmei a eles e perguntei como eles sabiam disso.
Contaram-me uma história sinistra envolvendo aquele local. Havia uma piscina para as aulas de natação. Certo dia, um menino e uma menina ficaram trancados no SESI, entediados esperando os responsáveis aparecerem para liberá-los. Foram até a piscina mesmo sem saberem nadar. O garoto empurrou ela na piscina e, apavorada, não conseguiu sobreviver. No dia seguinte fecharam o local e após isso a piscina nunca mais foi usada. Dizem por aí que ela busca vingança querendo matar os meninos da escola. Vai se saber se isso é verdade ou não, mas de uma coisa eu sei, aquela aparição foi real. Não vou mais naquele banheiro desde então, cara. Eu sempre que fico apertado, eu vou em qualquer outro canto me aliviar, menos naquele banheiro. Obrigado por me dar oportunidade aqui no quadro, Léo. Meu nome é Roger e minha família se mudou recentemente para uma casa antiga. Um imóvel que parecia guardar mais segredos do que podíamos imaginar. Logo após nos instalarmos na residência, descobrimos algo perturbador. Um papagaio veio junto com a casa. Meus pais perguntaram à imobiliária sobre o animal, mas disseram que aquele bicho se recusava a sair dali. Fazia parte do local. Então, lá vamos nós viver com esse bicho aí que a gente nem conhece. Meu pai resolveria isso depois, né? Então, beleza. As noites eram tranquilas, até que um estranho murmúrio ecoava pela escuridão dos corredores. Uma voz familiar, mas inesperada, quebrava o silêncio. Foi quando decidi investigar nas sombras do corredor. Ouvi-o falar. Ei, Fedelho! Não adianta se esconder! Apareça! A voz do papagaio interrompeu na escuridão, me deixando cagado de medo. Como ele poderia saber que eu estava ali? Será que conseguira escutar os passos? Outra noite, seus gritos ecoavam pelos cômodos. Intruso! Aqui é minha casa! Saiam antes que seja tarde! O terror se espalhava enquanto eu tentava convencer a mim mesmo de que eram apenas palavras de um pássaro. Mas as palavras do papagaio não eram apenas sons vazios. Elas coincidiam com eventos sombrios que aconteciam conosco na casa. A cama vai cair! O teto vai desabar! Alguém vai cair dessa escada! Cada uma dessas previsões misteriosas pareciam ganhar vida naquela casa antiga. Minha família tentou ignorar, mas o medo se insinuava a cada canto daquela casa. Uma noite despertei em suor frio. Ao me virar na cama, deparei com os olhos penetrantes daquele papagaio, como se estivesse observando meu sono. Após meses de eventos inexplicáveis, decidimos partir. Saiam antes que seja tarde! Meus pais tentaram justificar a mudança pela condição da casa, mas eu sabia a verdade. Aquela ave, com sua voz sinistra e suas premonições macabras, tinha transformado nossa vida num verdadeiro pesadelo. E meus amigos, se você aí ainda não é inscrito desse canalzinho maravilhoso, já deixa aí sua inscrição, meu parceiro. Comenta também aí embaixo, beleza? Eu vou estar lendo tudo aí, manos. Fiquem com Deus.